E eu tenho pensado muito sobre isso, o que significa ser cristão, afinal de contas, nesse Brasil, não é? A saúde do cristão, ela depende fortemente das condições espirituais dele. Depende fortemente das suas condições espirituais. E não apenas da quantidade de cultos, não apenas dos ministérios, dos programas da igreja local, não é? Você pode até ter chegado aqui na CEPAL e pensando em comprar várias coisas nesse hipermercado CEPAL. Eu não gosto dessa expressão de jeito nenhum. E talvez você ache que fazendo modificações aí na estrutura da igreja, participação de novos tipos de grupos ou células, ou conferências missionárias, ou certos projetos específicos, ou a utilização de determinadas ferramentas, possam gerar energia espiritual. Mas na verdade não gera energia espiritual, pode gerar atividade espiritual. Pode melhorar a estrutura, mas não transforma. E os efeitos muitas vezes não são permanentes, não são duradouros na vida cristã. Há alguns princípios que governam a saúde espiritual. E eu quero falar sobre isso. Eu acho que se a gente não descobrir um cristianismo mais genuíno, um cristianismo mais autêntico, nós não vamos fazer a diferença no nosso país. Quais seriam algumas dessas características, então, essenciais da vida cristã? Eu acho que a gente compreender melhor isso, aceitar melhor essas características, obedecer essas dinâmicas espirituais, isso vai trazer mais vitalidade, vai trazer mais vigor, vai trazer mais felicidade na vida do crente, vai trazer mais aquela saúde que eu e você tanto desejamos. Houve a história de um famoso malabarista que estava se equilibrando numa plataforma muito alta. Ele se preparava para cruzar uma perigosa cachoeira, e aí ele pergunta para a multidão ao redor: vocês acreditam que eu possa cruzar essa cachoeira? Então aquela multidão olhou a corda que cruzava no meio e falou: não, nós achamos que sim, você é o maior, claro que você consegue. Você consegue. Quantos acreditam, então, pergunta o malabarista, que eu consiga fazer isso com os olhos vendados? Então a multidão respondeu: é claro que consegue, você é o melhor, você é o maior. Agora, quantos acreditam que eu consiga atravessar empurrando uma carriola? E a multidão disse, olhou para aquilo, houve um silêncio, mas eles disseram: sim, você consegue. Então o malabarista convida um dos fãs mais próximos, perto, aquele que estava interessado, e diz para ele: então você sobe na carriola e que nós vamos atravessar juntos. Ninguém quis subir na carriola. E eu fico me perguntando, será que aquele malabarista, será que realmente ele acreditava que o malabarista conseguiria atravessar a cachoeira com uma carriola? Eu acho que muitos daqueles talvez acreditassem, mas não o suficiente para apostar sua vida nisso. Eu acho que realmente nós acreditamos em muito do que Deus falou, e é verdade, e a gente aceita, e a gente concorda com o que Ele disse. Nós aceitamos que Jesus é realmente o Senhor, o único caminho, mas será que é a única opção para nós apostarmos tudo? Será que estamos dispostos a abrir mão de tudo o que a gente possui, colocar a nossa vida ao ponto de subir na carriola e apostar todas as nossas fichas nessa caminhada? Na verdade, eu creio que se a gente não entender realmente qual é esse DNA da vida cristã, como conhecer Deus, nós não vamos começar bem a caminhada cristã. Na verdade, o prazer, a alegria, a intensidade, a felicidade que nós temos como cristãos é o conhecimento de Deus. Esse é o início de todas as coisas. Conhecê-lo de uma forma pessoal, como Criador, como Senhor, como Pai. O C.S. Lewis, ele costuma lembrar que a saúde espiritual de um homem, de uma mulher, é exatamente proporcional ao seu amor por Deus. Não existe nada mais maravilhoso, nada mais fascinante, nada mais arrebatador do que a nossa relação com Deus, do que amarmos a Deus, do que conhecermos o Senhor. Eu queria pensar no texto de João 1,18, o evangelista fala que ninguém nunca conhecerá Deus inteiramente. Ele diz o seguinte: o Deus unigênito que está
no meio, no seio do Pai, esse o deu a conhecer, Jesus Cristo. Ele revelou Deus, não é? Porque nós temos realmente muita dificuldade de conhecer Deus. Muita dificuldade para compreender, ele é muito grande, não é? Como é que a nossa mente, o Gregório de Nissa, um antigo pensador da igreja, ele fala, parece que ele está falando para o século 21, ele diz o seguinte: como é que a nossa mente, que sempre opera numa imagem tridimensional, pode compreender a natureza de alguém que não tem dimensões? Deus não tem dimensões, não há limites para Deus. A NASA vai levar anos para chegar em Marte, numa viagem ao espaço profundo, né? Quanto tempo será suficiente para chegar ao final do universo? Quanto tempo será suficiente para nós entendermos algo que não tem limites? Deus é de uma vastidão imensurável, impossível de ser contido em todo o universo. E aqui talvez seja a contribuição que o Gregório faz de forma notável para a teologia. A vida do cristão, ela pode ser definida como a busca sem fim de Deus. Uma busca sem fim de Deus. Nós estamos nessa caminhada, buscando Deus, buscando o Senhor. E a essência do ser cristão hoje é esse conhecer Deus, é buscar Deus, é desejar Deus mais do que qualquer coisa. Agora, hoje eu acho que as pessoas, quando elas dizem que acreditam em Deus, buscam Deus, elas estão falando coisas muito diferentes. Estão dizendo coisas muito diferentes. Para Deus, quando elas falam que amam Deus, vivem na igreja, perdoam, eu acho que elas não compreendem muitas vezes o sentido, né? O Deus falado, exaltado no corredor das nossas comunidades, nos programas de televisão evangélicos, me parece muito diferente do Jesus, Deus da Bíblia. Um vulto de Deus, uma figura indistinta de Deus. Parece mais um reflexo da autoimagem dos homens que estão falando desse Deus. Um Deus muitas vezes fantasiado de desejos pessoais. A gente pensa, imagina que Deus, e na verdade ele é fruto da nossa própria ideia. Um Deus que muitas vezes, para mim, parece meio Zeus, meio orixá. Um Deus assim, e quando então muitos brasileiros falam, se Deus quiser, que Deus te abençoe, eles não têm a mínima ideia do que eles estão falando. Criamos um Deus muitas vezes parecido com um velhinho de longa barba branca, que se senta no shopping na época do Natal, não é? Parece que é um grande Papai Noel, bonachão, e nós achamos que Deus é assim. Projetamos muitas vezes aquela bondade do vovô no nosso Deus, que mima, que cuida de netinhos, mas nós nos esquecemos de quem Deus realmente é. Havia um epigrama judaico que eles diziam assim: Deus não é um tio velhinho e bondoso, Ele é um terremoto. Deus é um terremoto. Essa visão então distorcida que nós temos de Deus, a gente ora, a gente clama, a gente declara, a gente reivindica nossos direitos para com esse Deus. E quando Deus não faz o que a gente quer, a gente bate o pé, a gente chora alto, a gente fica vermelho, a gente reclama, inconformado, porque Deus muitas vezes toma decisões que não estão de acordo com a nossa opinião. Então nós não conhecemos Deus. O verdadeiro cristianismo, e aqui eu acho que nós temos que refletir um pouco mais, essa união da alma nossa com Deus verdadeiro, a união do nosso ser com esse Deus verdadeiro. Ter essa alma unida a Deus, esse conhecimento de Deus nos leva a gente a conhecer de coração, a gente se aproximar dEle, não é? E parece que a luz dEle vai entrando dentro de nós, a gente começa a entender um pouco mais a vida, e quando a gente é tocado por essa imagem de Cristo, e Cristo realmente vive em nós, a gente sente uma nova energia, um novo brilho, e a gente caminha, e a gente não desiste, e a gente persiste na fé. Durante a Reforma Protestante, o Erasmo de Roterdã, ele declara que Deus era simplesmente a vida na alma humana. Ele fala isso, Deus é a vida na alma humana. Eu acho que ele não estava longe da verdade. É a vida, é Deus dentro da nossa alma.
O cristão é aquele que tem Deus no coração. É a vida dele, é uma fonte de vida que começa a brilhar no seu coração e que dá uma energia nova. E crer em Deus é essa certeza que aquele que crê nele, do seu interior, fluirão rios de água viva. Me parece que falta essa essência na vida de muitos que se dizem evangélicos hoje. Essa fonte de vida no interior. História de um judeu chamado Izzy Schwartz, né, que pergunta para Deus se era verdade que 1000 anos são como um minuto para Deus, né? Aí Yahvé responde: Izzy, é verdade. Aí o Izzy chega para Deus e pergunta: é verdade também, Yahvé, que $1 é como $1 milhão para o Senhor? E Yahvé responde: é verdade. Então Izzy estende a mão para Deus e diz: Yahvé, me dá $1. E aí Yahvé responde: eu te dou, Izzy, espera só um momento, espera só um minuto. Nós não conhecemos muito bem Deus, né? Precisamos conhecer melhor quem Deus é. Talvez uma das melhores maneiras de a gente conhecer, sem dúvida, é prestar atenção à natureza, é prestar atenção a esse mundo belo que Deus faz, prestar atenção ao seu caráter, né, às suas qualidades, e a gente tem que refletir sobre isso melhor, refletir melhor sobre a sua majestade, sobre a sua grandeza. Falta muito em nós essa compreensão das qualidades de Deus. Não há nada que Ele não possa fazer, né? Deus pode todas as coisas. A teologia chama Deus de onipotente, né? Não há nada que Ele não possa fazer. Não há nada que Deus não saiba, gente. Não há nada que Deus não saiba, porque Ele sabe tudo. Eu não sei nada, mas Deus sabe tudo, né? Não há lugar nenhum que Ele não esteja. Ele está em todos os lugares. Ele é onipresente. Não há nada mais consolador do que isso. Eu quero dizer para você que esse conhecer Deus nos ajuda a gente a encontrar conforto, a paz, a alegria, a enfrentar as lutas do dia a dia, aceitar os desafios com graça, a aguentar, a persistir no meio das lutas, porque Deus, Ele pode todas as coisas, Deus, Ele sabe todas as coisas, Deus, Ele está em todos os lugares, né? Eu acho que nós temos que pensar um pouco melhor sobre isso. Deus pode todas as coisas, sem dúvida, né? Dizer que Deus é o ser mais poderoso do universo é realmente algo superlativo em todos os sentidos. Ele é mais poderoso do que todos, Ele é mais poderoso do que todas as nações, toda a capacidade e energia do universo em todos os sentidos, no mais alto grau das qualidades, Deus é poderoso, em todos os adjetivos e categorias que a gente possa usar. Deus é poderoso, Deus é grande, Ele não tem limites, Ele não tem imperfeições, não há poder maior do que esse Deus a quem nós servimos. Não há nada maior do que Ele é maior do que o próprio universo, porque Ele é o Criador do próprio universo. Quando a gente olha para a natureza toda, não há nada mais espantoso de ver essa bela natureza que Deus desenhou, Deus criou, não é? Deixa eu contar uma história clássica que eu acho que reflete um pouco essa força do consolo na onipotência de Deus, não é? Vocês conhecem a história de Jonathan Edwards. Jonathan Edwards foi um pastor, pai do grande avivamento nos Estados Unidos, e um grande teólogo, um filósofo também. Depois de 20 anos saiu da sua igreja local, foi trabalhar no campo missionário, e durante aqueles anos ele escreve alguns livros bonitos, e foi chamado para ser, então, logo depois, o presidente da Universidade de Princeton, né? Isso em 1758. A caminho da Universidade de Princeton, ele foi vacinado contra a varíola, e era um tipo de vacina experimental na época, ela não era uma vacina usada. Ele foi testado, e depois de alguns dias ele morre, com 54 anos de idade, deixa sua esposa, 10 filhos, não é? E quando Sara ouve
a falar da morte do seu marido. A primeira carta que ela escreveu para sua filha, ela disse o seguinte: ó, minha filha muito querida, isso logo depois que recebeu a notícia da morte do marido. Ó, minha filha muito querida, o que devo dizer? Um Deus santo e bom nos cobriu com uma vasta nuvem escura, que possamos beijar a vara e colocar nossas mãos sobre a boca. O Senhor fez isso, que Ele me fez adorar a sua bondade, na qual descansamos por algum tempo. Mas o meu Deus vive e Ele tem meu coração. Ó, que legado meu marido e seu pai nos deixou. Estamos todos com Deus. Eu lá estou e amo estar. Eu acredito com todo o meu coração que o ensino bíblico da soberania de Deus sobre Satanás é a maior âncora do mundo, enquanto o próprio sentido da vida está ameaçado pelos horrores e tragédias da morte e da doença. A resposta que proponho, disse Sara, é que Deus está triste por um lado com a morte de um pecador e satisfeito por outro. A vida emocional de Deus é infinitamente complexa, além de nossa capacidade de compreender plenamente. Mas que certeza dessa mulher, a não ser com uma profunda certeza da grandeza de Deus, a gente suporta essas horas. E a não ser numa profunda certeza de que Deus é grande, a gente aguenta, a gente se submete à vontade de Deus, né? Então saber que Deus é soberano, isso é profundamente reconfortador, é consolador. Nós estamos nas mãos de um Deus que está cuidando de nós no meio da nossa vida frágil. Nós somos frágeis, a nossa vida há uma grande precariedade nela, é imprevisível. Muitas das coisas que acontecem no dia a dia nós não temos controle, nós não dominamos. Nós não podemos muitas vezes manipular ou administrar a nossa vida e o sofrimento e as lutas, mas Deus está no controle de tudo, isso nos conforta, isso nos consola, nada foge do seu controle. O Sproul, ele disse o seguinte: se houver uma molécula dissidente em todo o universo, então Deus não é soberano. Então Deus não é soberano. Realmente não pode haver nada dissidente. Deus está no controle de todas as coisas. É difícil para nós entender isso. Eu acho que muita da nossa raiva, amargura, muitos de nós guardamos raivas e amarguras das decisões que Deus toma, em situações em que nós percebemos, é evidente que a nossa vida está muitas vezes focada no nosso desejo e não na ação de Deus. E por isso, como nós não confiamos plenamente no Senhor, nós ficamos amargurados. Ficamos com raiva das decisões de Deus e do sofrimento e das lutas que enfrentamos. Na igreja, no ministério, na família. Eu quero dizer que quando você acredita mesmo que Deus faz com que todas as coisas contribuam para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso muda muitas vezes a forma da gente enfrentar os testes, enfrentá-los com mais tranquilidade, com mais paz, sem que a gente precise alojar essa raiva, sem que a gente precise se alimentar dessa amargura. E há muitos que não estão encontrando paz, não desfrutam a paz, porque não conseguem ceder à vontade de Deus no seu dia a dia. Deus é sempre capaz de cuidar de nós e das nossas necessidades. A gente não pode se esquecer disso. Deus é capaz de cuidar de você e de todas as suas necessidades pessoais, familiares, ministeriais. E a gente tem muitos exemplos no dia a dia como Deus faz isso. Ele realmente é poderoso. Lembre-se disso, que nenhum dano verdadeiro vai acontecer, vai virar sobre a vida daqueles que são servos do Senhor. Deus é o protetor. Nós passamos por lutas, em sofrimentos, mas Deus está cuidando de nós. A psicologia, ela pode muitas vezes até levantar uma série de questões relacionadas às nossas tragédias, à morte, aos sofrimentos, às nossas
memórias da infância, mas o consolo muitas vezes está no Senhor apenas, não é apenas trazer luz à situação, mas relembrar que o Senhor está no controle, mesmo nas situações mais difíceis. O cristianismo nos encoraja a enfrentar as coisas, mas entender que o Senhor é poderoso sobre tudo. Eu quero citar uma frase do Calvino, que foi um grande reformador protestante. Ele dizia o seguinte, que quando nós falamos que Deus é onipotente, não é somente porque podemos honrá-lo, porque podemos dar glória a Deus, mas é para que possamos estar em repouso e nos sentimos vitoriosos diante das tentações. Olha que interessante. Não é apenas para dizer, não, Deus é grande, Deus faz, Deus tem controle, não, mas eu posso estar em repouso, uma vez que o poder de Deus é infinito, e Ele é capaz de nos guardar, nos preservar, cuidar de nós, redirecionar e nos abençoar. Falta em nós essa tranquilidade. Eu sinto que nós precisamos, como cristãos, buscar mais essa tranquilidade, essa paz que o Senhor promete. Deus sabe todas as coisas. Deus, Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele é onisciente também. Senhor, Tu me sondas, me conheces, Tu conheces o meu sentar, meu levantar, de longe entendes meu pensamento, esquadrinhas o meu andar, meu deitar, conheces todos os meus caminhos, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho perverso, guia-me pelo caminho eterno. E há vários outros textos. Jeremias fala sobre essa presença de Deus, no capítulo 10, o apóstolo João declara na sua primeira carta, 3:20, que maior é Deus do que o nosso coração, Deus conhece todas as coisas. Nós temos que aceitar que não haverá momentos que Deus vai dizer, puxa, uau, eu não sabia que isso iria acontecer. Não haverá momentos que Deus vai dizer assim, olha, eu não esperava por isso, isso me pegou de surpresa. Infelizmente me parece que alguns evangélicos hoje acham que isso é verdade. Ups, Deus foi pego de surpresa, me pegou de surpresa, eu não sabia. Então isso vai gerando insegurança no coração de cristãos desavisados. Deus, para alguns, é poderoso, mas não sabe exatamente todas as coisas que ocorrerão no futuro. Isso me parece uma visão de um Deus menor do que o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é um Deus que sabe todas as coisas, que conhece todas as coisas, que sabia de tudo antes do mundo ser criado, que me elegeu antes da fundação dos séculos. Não é isso que a palavra fala? Então nós cremos num Deus que é criador, mas Ele é Senhor de todas as coisas também. Nós cremos num Deus também que é onipresente, um Deus que está em todo lugar. Deus está em todo o espaço criado, né? Alguns comparam isso como se fosse a presença da alma no corpo humano, né? Onde que a alma está? Onde que a alma está? A alma está aqui? 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 A alma está em todo o corpo humano. A presença de Deus na terra, no universo, é como a alma no corpo humano. Ele está em todo lugar. Tal como a alma ocupa espaço dentro de todo o corpo, sentimos o que ela sente, pensamos o que ela pensa, mas não sabemos exatamente onde ela está. Deus se relaciona com todo o cosmos. Deus está em todos os lugares. A palavra fala, eu sou apenas Deus de perto, e não também Deus de longe. Jeremias 23. Eu me escondo a alguém em esconderijo, de modo que eu não veja, diz o Senhor. Porventura eu não encho toda a terra, disse Deus em Jeremias 23. Nós temos garantia dessa presença de Deus. Deus está perto, Deus está conosco, Deus está aqui entre nós, Deus está em nós, Deus está no nosso coração, nos nossos pensamentos, Ele está interagindo conosco. Deus está em todos os lugares, Deus está presente e eu estou na presença de Deus. Você está experimentando a presença de Deus? Deus está aqui conosco. Lembre-se que o centro do despertamento espiritual, então, não é uma experiência religiosa, não é participar na igreja, não é me envolver naquele ministério, não é participar de uma célula, não é aquele curso na escola dominical, não é aquela ferramenta, o sim, mas sim um conhecimento de Deus, a união da minha alma com esse Deus presente. Sem isso, nós podemos desenvolver vários ministérios,
mas não seremos afetados com a realidade de Deus. E conhecer melhor as obras do Senhor, glorificar ao Senhor. A minha salvação depende disso, reconhecer Deus como bem principal, reconhecer que Ele é maior do que tudo, maior do que eu estou vendo, de todas as coisas. Ele está mais perto de mim, Ele está mais perto de mim do que eu mesmo, Ele está mais perto de você do que você mesmo. Assim, aquele que conhece Deus vive firmemente arraigado, alicerçado no Senhor, ele vai ser mais hábil para se defender diante das lutas. Se nós não conhecemos Deus, gente, nós não vamos encontrar consolo que precisamos. Se nós não pararmos muitas vezes e lembrarmos isso, Deus ele é poderoso diante dessas situações complexas que eu estou enfrentando na minha vida. Deus sabe todas as coisas, Ele está vendo o que eu estou passando agora, Ele conhece o que passa no meu coração, Ele sabe das minhas dores. E Deus está presente aqui entre nós. Essa convicção nos ajuda a gente a se defender diante de toda a perturbação do dia a dia. Isso nos ajuda a nos defendermos diante da dor, da alegria, enfrentar o ódio, ou qualquer outra coisa que perturbe a nossa paz interior. Deus é soberano. Eu me lembro, nós falamos muito sobre o Ari, esses últimos anos, ele morava lá em Londrina com a gente, parte da minha equipe lá em Londrina, da nossa equipe de missionários, e uma das coisas que mais era marcante para mim no relacionamento com o Ari, era o fato de que qualquer imprevisto, qualquer surpresa, muitas situações difíceis, diferentes, crises, era difícil ver o Ari perder aquela paz, aquela tranquilidade. E ele falava muito sobre isso, Deus é soberano, Deus é soberano. Nós precisamos nos lembrar mais disso, irmãos e irmãs, Deus é soberano, Deus é Senhor, Deus é poderoso, a glória pertence a Ele, nós estamos aqui para servi-lo, Ele está entre nós, Ele está presente, Ele está agindo entre nós, Ele não permitirá que nada aconteça fora da sua vontade, e Ele vai fazer com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. A vida cristã começa aí, essa é a essência, essa união da nossa vida com o Senhor, essa união da nossa alma com Cristo, é o começo de todas as coisas. Então nós temos que rever aquilo que temos falado de vida cristã na igreja. E aqueles que estão chegando à igreja, será que sabem realmente o que é ser cristão? Esse é o primeiro grande elemento que eu diria, né? O segundo grande elemento que representa a vida cristã, o DNA da vida cristã, e eu gostaria de falar um pouco sobre vocês, é o autoconhecimento. Conhecimento. Essa vida cristã começa com essa caminhada em direção ao conhecer a si mesmo. Eu preciso me conhecer. Conhece-te a si mesmo. Essa real visão da minha alma, dos seus pontos fortes e fracos, de quem eu sou, da minha solidão, da minha tristeza, da minha pecaminosidade, das minhas qualidades, a minha personalidade. É o conhecer a si mesmo, o autoconhecimento. Se um psicólogo pedir para você desenhar uma árvore, uma casa, uma criança, você pode dizer que não é nada, mas aquele desenho vai ajudá-la a conhecer você de uma forma assustadora. Os detalhes que ele vai pegar da sua personalidade, do seu estilo, da sua família, da sua origem, com um desenho simples de uma casa, de uma árvore ou de uma criança. Algo muito positivo nisso tudo, porque nós precisamos nos conhecer melhor, né? Saber o que é bom, saber o que é digno, saber o que tem valor para nós, não é? O que está no nosso coração, e eu acho que a gente tem que dar boas-vindas a isso. Nós precisamos de coerência, nós precisamos entender quem nós somos, não é? E muitas vezes rejeitar informações que não sejam confiáveis. Você é isso, você para e pensa, não, eu não sou assim. Isso é incongruente comigo, né? Isso não tem coerência. A pessoa faz uma crítica para você e ela fala algo que você para, pensa, você olha. Eu não sou assim, não é bem isso. Isso é um pedaço da verdade. Há outras motivações no meu coração, né? Conheça-se a si mesmo. Isso talvez seja a tarefa mais difícil nossa nesse mundo. Porque o coração é um grande labirinto, o coração é complexo. Jeremias fala que o coração humano é um labirinto, é enganoso, a palavra enganoso para Jeremias era essa, é um labirinto.
A vida interior do cristão, ela está ligada ao seu exterior, não é? Você obstruirá o trabalho de Deus se você não se conhecer. Então a vida cristã é autoconhecimento. Eu quero realmente incentivar você a se conhecer mais. A palavra autoconhecimento, ela combina essa preocupação minha com o desafio psicológico também de um enfrentamento, né? Do reconhecimento de quem eu sou, reconhecer também as minhas motivações. Por que eu faço isso? O que realmente me incentiva a fazer as coisas? Reconhecer também meus medos. Por que eu tenho medo disso, não quero aquilo, e fico realmente afetado nessa situação? É uma compreensão também do meu mapa de vida, não é? Da minha história, um reconhecimento das minhas expectativas. Autoconhecimento tem a ver com saber quais são os meus sonhos, entender quais são as minhas paixões, tudo isso junto, numa observação positiva, isso vale a pena. Tem a ver com os meus pensamentos, sentimentos, desejos, sensações, isso tudo é muito saudável, né? Mas exige equilíbrio emocional, tudo isso, né? A Barbra Streisand, sabe aquela cantora? Ela uma vez fala o seguinte sobre ela: eu sou simples e complexa, generosa e egoísta, pouco atraente e bonita, preguiçosa e motivada. Nós somos antagônicos, né? Nós temos aí incoerências. Nós achamos que somos uma coisa, somos míopes. Temos vários pontos cegos, né? Às vezes não enxergamos muito bem. Há uma miopia no nosso coração para a gente entender realmente a realidade nossa, quem nós somos, né? Sabem aqueles filmes de casas mal assombradas? Eu acho que você já assistiu alguns filmes desse tipo, né? Você sente a tensão quando o casal ingênuo, não é? Ele vai pisando naquela tábua meio podre, que vai fazendo um barulho estranho, e ele encontra aquela porta meio entreaberta, e você aqui começa a bater forte o coração, e perguntando o que ele vai encontrar do outro lado, né? Então ele vai seguindo em meio àquelas teias de aranha, uma sala cheia de quadros assustadores, muitas vezes, que parece que estão olhando para você, ou aquela passagem secreta, né? Ou aquele morcego que vem, geralmente, depois de um sussurro, um pano empoeirado em cima da mesa, né? Aquele fundo falso, aquele alçapão na casa mal assombrada, né? Aquela armadura enferrujada, talvez, enquanto o pulso vai acelerando, você vai caminhando com aquele casal e vem alguma coisa horrível, parece mortal, demoníaca, que você está esperando pular por detrás de uma janela, não é? ou sair do meio de um buraco na parede, né? E pior ainda é quando eles descem para aquele sótão então escuro, e você fala: cara, como é que esses caras vão descer lá nesse sótão escuro, aquela escuridão, você não consegue ver nada, né? E a gente fica pensando, como é que os nossos heróis são tolos. Eles não sabem que se abrir isso, vem uma criatura que vai atacá-lo, mordê-lo, chupar seu sangue. Não é assim esses filmes de terror, não é? É assim também o nosso coração. O nosso coração, ele é enganoso, ele é pecaminoso, é um labirinto. Nós temos mais dificuldades para conhecer a nós mesmos do que conhecer o universo todo. Você sabe que a gente facilmente vai admitir que não conhece o coração da nossa esposa, do nosso filho, das pessoas próximas, mais íntimas, mas eu quero que você reconheça também que nós precisamos perceber que não temos um controle total do nosso próprio coração. E você deve se questionar seriamente sobre isso, como cristão. Nós precisamos ser honestos e perceber a nossa indignidade. Lembrar aquilo que aconteceu com Martinho Lutero, com a agonia que Martinho Lutero tinha. Uma vez ele que queria ser um advogado, foi atingido por um raio. Martinho Lutero foi atingido por um raio no meio de uma tempestade, ele cai, sobrevive, e aquilo coloca nele um medo da morte muito grande, uma agonia que o leva por anos à procura. Ele imediatamente larga a advocacia
e se interna num mosteiro beneditino, porque ele queria se encontrar, e lá ele, caminhando pela palavra, ele vai encontrando em Romanos a importância da justificação pela fé em Cristo. Não somos salvos pelas obras, somos salvos pela fé, e aquilo vai transformando o seu coração. Mas começa com uma visão de si mesmo, uma visão do seu coração. Você já sentiu isso? Como se tivesse um animal barulhento aqui dentro, né? Esse animal esbravejante, à solta, tentando te impulsionar para o mal. Nós não gostamos de olhar para o nosso coração, mas precisamos olhar para o nosso interior, olhando muitas vezes que somos impulsionados a decisões contrárias, impelidos a praticar o mal que desejamos evitar, a fazer aquilo que nós não queremos. E o mal tenta controlar, tenta dominar, tenta manipular a gente. O pecado é como esse animal que tenta usurpar o trono do coração. E a gente não pode ceder. Nós não podemos deixar, não podemos abrir mão. Não podemos entregar o nosso coração para o mal. Temos que lutar contra o pecado. Mas quem tenta fazer essas coisas, falar sobre pecado, né? O que é o pecado? Parece que a consciência hoje moderna não aceita isso, sobre o pecado. Nós não gostamos de falar sobre o pecado na igreja. Nós não gostamos de falar sobre o pecado no púlpito, gostamos? Nós evitamos falar sobre isso hoje. Não é popular, não é? Não queremos incentivar as pessoas a conversarem sobre isso. Quando nós pensamos na nossa natureza, o pecado é algo muito mais parecido talvez com uma matriz psicológica, algo que é uma rede orgânica de atitudes, um labirinto de coisas dentro de nós. E a gente às vezes não percebe que está contra Deus. A gente sabe que faz alguma coisa errada e realmente temos que reconhecer, como Davi, estamos pecando contra Deus. Pecamos contra Deus. No Salmo 51, Davi, quebrantado diante do adultério com a Batseba, ele fala assim: eu estou pecando contra o Senhor, contra ti somente. Fiz o que é mal diante dos teus olhos. Todo pecado é contra a pessoa de Deus. Todo pecado é contra o Senhor. Na verdade, o pecado não é apenas um defeito de fabricação dos nossos antepassados, né? Mas essa impureza, essa poluição dentro de nós, essa corrupção dentro do nosso coração. E nós não podemos nos esquecer disso, porque estamos crescendo orgulhosos. Nós defendemos muitas vezes o orgulho na igreja, nós nos orgulhamos da nossa espiritualidade. Paulo chama essa lei do pecado em Romanos 8, sobre essa lei que agora o Espírito da vida tirou de nós, porque a lei do Espírito da vida em Cristo te livrou da lei do pecado, como essa lei da gravidade, né? que é poderosa, que é influente, que vai puxando a gente para baixo, e nós lutamos contra. A lei do pecado é como uma enxurrada que vai levando a gente no meio da tempestade, e a gente tem que rejeitá-la. O que é mais fácil para a gente? Ir para um cinema com uma pipoca amanteigada e um refri, sentado ao lado de quem a gente gosta, assistir o filme mais novo, mais recente de Hollywood, ou a gente ficar 2 horas em casa ajoelhado, lendo a Bíblia e orando? O que é mais fácil? O que é mais gostoso? A carne odeia o Criador. A nossa resistência é muito grande. Hollywood vai ganhar em cheio na nossa tentativa de ser mais consagrado, né? A competição é desleal, vamos dizer assim. A carne, ela enrola a gente no sofá para assistir aquele filme a noite toda, ou surfar na internet por horas a fio, mas rejeita qualquer 5 minutos de meditação bíblica, não é? E a gente que é frequente, antes de começar a orar o Pai Nosso, os olhos nossos que estavam colados na TV, agora pesam de tanto sono, que a gente nem chega a terminar a oração na cama. É a carne, é a dificuldade que nós temos de vencer, de conhecer a si mesmo, de entender o nosso pecado, né? É claro que essa inimizade contra Deus é muito inconsciente, a gente não percebe
muitas vezes. A gente reprime isso com a ingratidão, a gente tem um descontentamento na nossa vida cristã, né? O problema, às vezes, é que a gente não percebe isso. O problema do pecado, gente, em nós é que ele é como um terrorista, né? O pecado é como um Bin Laden. Na hora da conferência aqui, na hora do louvor, com o Ademar de Campos, na hora daquela palestra gostosa lá, na hora da plenária, na hora do cultão, é como na guerra ele fica escondido nas cavernas, né? O pecado fica lá escondido, enquanto os aviões, os tanques de guerra das nossas conferências estão atuantes, né? Mas quando a gente volta para casa, ou de madrugada, ou naquela segunda-feira de manhã, em que a gente está desarmado moralmente, em que a gente não ora direito, a gente está despreparado, o pecado sai daquela caverna e ele vem, solta uma bomba e a gente vacila, né? A gente que está confiante como Pedro, né? Confiante como Pedro, poucas horas antes de trair Jesus, a gente nega qualquer possibilidade de escorregar. Davi, sossegado na sacada do palácio, nem percebe que os assassinatos e adultérios estavam próximos dele. Estava tranquilo. Vigiai e orai, né? Como Jesus disse. O pecado é como esse tigre agachado que tenta pular e atacar, e não deixa a gente descansar. Ele faz você ficar inquieto e tranquilo, né? Tentando estimular, excitar o mal, levando a mente a maquiná-lo, e a gente a produzir com as nossas próprias mãos o pecado, né? Quando a gente está dormindo, o pecado desperta a alma, abrasa os nossos desejos, inquieta o nosso coração, que a gente entra em acordo com esse animal muitas vezes aqui dentro, né? Tem uma parábola russa que conta a história de um caçador que estava mirando um urso, um grande urso, e quando o urso lhe disse assim: olha, não é melhor a gente conversar antes do que atirar? O urso começa a conversar com o caçador e diz: o que você quer? Vamos negociar. Aí, baixando a espingarda, o caçador fala: eu quero um casaco de pele de ursos. E o urso responde para ele: olha, essa é uma questão negociável. Eu quero um estômago cheio. Então vamos negociar. E eles começam a falar, conversando. Depois de algum tempo, o urso voltou sozinho para a floresta. As negociações foram um sucesso para ele. Cada um recebeu o que queria. O urso conseguiu um estômago cheio, porque o caçador estava dentro dele, e o caçador ficou coberto com a pele do urso, o casaco que ele queria. Quando a gente tenta negociar com o pecado, a gente entra numas frias às vezes, né? A gente entra numas frias. Vamos negociar, ele fala com a gente. Entrar em acordo raramente satisfaz ambos os lados, né? Sempre um sai perdendo. E me parece que o pecado geralmente sai ganhando com a gente. Ele promete o que nós queremos, mas apenas pretende não levar o que ele quer, nossa alma. Ele quer a nossa alma, na verdade. Será que você está tentando entrar em negociação com o pecado na sua vida? Como é que está o seu coração? Você está tentando entrar em acordo com ele em algumas áreas? E os anos vão passando e você está tentando negociar com o inimigo. E diante de tudo isso, você começa a achar que as coisas vão dar certo. Conheça o seu inimigo, conheça o urso que está tentando te destruir, né? O pecado, ele tira a felicidade, então, com tudo isso. Ele tira a paz interior. Se existe uma coisa que ele faz em nós, é perturbar o equilíbrio emocional. Ele confunde os nossos pensamentos, ele pesa na nossa consciência. E muitas vezes, se eu e você não estamos tranquilos, não estamos felizes, é por causa da inquietação que o pecado está causando em nós. Com uma série de desejos, incoerências, discrepâncias, antagonismos. Cada um de nós, eu e você, temos áreas diferentes onde estamos fragilizados por causa do pecado e devemos enfrentá-lo. Será que o pecado
está tirando proveito da sua preguiça natural? Será que você está sendo levado a negligenciar algumas coisas espirituais, incitando a deixar você certos deveres espirituais que você deveria? É claro que o pecado não vai conseguir retirar Deus completamente de você. Afinal, você é um líder, né, na igreja. Você é um pastor. Você é um homem, uma mulher que conhece a Bíblia. Mas me parece que Deus ocupa um espaço periférico na maioria dos cristãos hoje. Ele é secundário na vida. A carne vai tentar enganar a gente, até que a gente não perceba, os dias vão se passando e a gente não está ouvindo Deus, não está falando com Deus, não está percebendo a presença de Deus em nosso meio. Além dessas duas colunas fortes, então, sem dúvida, quando você olha para a história da igreja, os santos e sábios do passado falam muito sobre o conhecer Deus e o conhecer a si mesmo. Esse é o início de tudo, é o início da vida cristã, conhecer Deus e conhecer a si mesmo. Mas além disso, o conhecimento de Deus e o autoconhecimento apontará para Jesus Cristo, para a cruz, fincada no Calvário. O centro do cristianismo é a cruz. O centro da vida cristã levará a uma profunda assimilação do significado, dos efeitos, dos resultados da morte e ressurreição de Jesus. Senão nós não vamos amadurecer como cristãos. Cristãos no mundo hiperconsumistas, né? No mundo de hipermercados. Nós somos hiperconsumistas hoje, né? Será que esse mundo dos tênis Nikes, o mundo dos perfumes do Boticário, né? A gente tem que reconhecer que esse mundo do sorvete Häagen-Dazs, dos shoppings elegantes do Morumbi, dos jeans Gap, dos tapetes persas, esse mundo do Audi, esse mundo da Ferrari, esse mundo do hotel 5 estrelas, esse mundo do resort bonito, das férias na praia, esse mundo do cruzeiro marítimo, esse mundo da Copa do Mundo, é irreal, é passageiro. Passa rapidamente, os dias se tornam, me parece, cada vez mais triviais, os dias são cada vez mais transitórios. Nós estamos presos aí no labirinto frenético, né? Eu e você presos assim num labirinto de eventos, de encontros, de conferências, de festas, de seminários, de reuniões. É frenético isso tudo. Testados por esse congestionamento urbano crescente, ansiosamente forçados a calcular tudo à base de agenda, de tempo e distância em minutos, em segundos, guiados o tempo todo por laptops, por GPS, por iPhones, por iPads, controlados pelas máquinas que nós mesmos criamos e toda parafernália eletrônica, né? Mantemos as interações, nosso relacionamento uns com os outros é muito superficial. A nossa concentração muitas vezes é interrompida pelo celular que toca durante reuniões, convidando para outras reuniões urgentes, bombardeados pela crise, pouquíssimo tempo para a gente responder aos eventos diários e às pessoas de forma humana, não é mesmo? Sem tempo para orar, sem tempo para ler a Bíblia, nós nos lançamos à atividade, nos lançamos à busca do sucesso, à produtividade, esgotados muitas vezes pelas inúmeras operações mecânicas, técnicas que nós temos, sufocados, apressados, não é? Confinados a pouco tempo para celebrar a vida, pouco tempo para beijar, para abraçar, pouco tempo para a gente tomar o café com aqueles amigos e amigas queridas. Essa vida que tira a nossa alegria. Difícil encontrar sabedoria nesse mundo agitadíssimo dos dias de hoje, né? Talvez, se nós não conseguimos parar e manter os nossos olhos fixos em Jesus, nós não vamos encontrar essa paz, essa alegria que o Evangelho realmente promete. Se nós não pararmos para tranquilizar a nossa vida e não nos comprometermos a entender isso, que o único remédio é Jesus, e voltarmos a esse amor a Cristo, voltarmos a essa grande paixão da nossa vida, tudo mais se acabará, tudo mais se passará, não é?
A gente está fazendo as nossas orações das 6 da tarde, as nossas 10 semanas de leituras devocionais, 40 dias de reunião, ouvimos sermões diariamente na TV, confessamos às vezes alguns dos nossos erros numa roda, bem de forma superficial, não é? Ou na nossa célula pequena, a gente fala alguns dos nossos problemas, ou lemos aquele livrinho de autoajuda, ou mentalizamos uma nova ideia, né? Mas a gente está perdido num naufrágio, muitas vezes, destruídos, sem essa relação íntima com o Senhor, sem sermos transformados mesmo pelo Evangelho, superficiais, imaturos muitas vezes. Eu confesso que muitas vezes eu tenho dificuldade de buscar uma vida séria com Deus e de aceitar tudo isso que Cristo fez por mim na cruz, de compreender mesmo toda essa generosidade dele por mim. É difícil para nós aceitar, gente, é difícil aceitar que todos os nossos pecados foram lançados na cruz, estavam lá com Jesus, e o sangue de Jesus realmente nos lavou plenamente. É difícil para a gente aceitar isso. É difícil para a gente aceitar que Jesus me substituiu. Quer eu seja um grande executivo, um pastor de uma mega igreja, ou um vendedor de carros usados, Jesus me aceitou. Quer seja uma celebridade, quer eu seja um Zé Ninguém, Jesus me aceitou. Quer eu seja um desconhecido, quer eu seja um santificado, quer eu seja membro de uma igreja local ou um viciado, Jesus veio e me chama para ter um relacionamento íntimo, diário com Ele. E se você parar seriamente para ver os evangelhos, você vai ver então essa paixão de Jesus. Você olha para os evangelhos e percebe o amor de Jesus pelos santos, pelos intocáveis, o amor de Cristo pelo religioso, o amor de Cristo pelo bonzinho, o amor de Cristo pelo fariseu piedoso, o amor dele pelos imundos especialmente, o amor de Jesus especialmente pelos irremediáveis, o amor de Jesus especialmente pelos caídos, o amor de Jesus especialmente pelos atormentados, pelos não resolvidos, o amor de Jesus pelos inseguros, o amor de Jesus pelos que não passavam no vestibular, o amor de Jesus até pelos barrigudos, não é? Hoje em dia parece que o barrigudo não pode ser amado por Jesus. O amor do Senhor por todos, nós fomos aceitos. A teologia chama isso de expiação substitutiva. Ele nos substituiu. Houve um transplante do seu coração pelo meu coração. Um transplante do seu sangue pelo meu sangue. O seu coração de pedra foi substituído pelo coração novo de Jesus. O Sadhu Sundar Singh, aquele místico indiano, ele falou uma vez sem hesitar: a cruz carrega aqueles que carregam a cruz. A cruz carrega aqueles que carregam a cruz. É verdade. Na verdade a troca é dupla, né? É uma grande troca, uma troca dupla. Jesus não apenas paga a sua enorme dívida na cruz, mas Ele também transfere a sua vida para você. Eu acho que essa é a grande diferença do cristão. Houve um transplante, uma ficha, como uma ficha policial suja, que você tinha, uma ficha policial corrupta, que Jesus troca com a sua, a ficha dele limpa, a ficha dele que é ilibada, Ele troca com você. E agora você tem essa ficha perfeita, pura, zerada, né? O Cordeiro de Deus te substituiu. Então é uma ficha perfeita pela imperfeita, é uma ficha santa trocada por uma ficha impura. Cristo morre então como um sacrifício, não apenas para aplacar a ira de Deus, mas para purificar-nos do pecado, né? Ele substitui então. Então Paulo expressa isso lá em Gálatas, dizendo: olha, eu fui crucificado com Cristo, Ele me amou, Ele se entregou por mim. Então essa declaração é verdade, porque Ele realmente morreu como substituto por nós, não é? Nós fomos substituídos então por Jesus, substituídos por Ele.
Então, a vida, a sua essência, a sua humanidade, a sua luz, a sua glória foi transferida para mim. Isso quer dizer essa união com Cristo. Então, né? Cristo é formado em nós. Já não sou eu então quem vive, é Ele que vive em mim. Isso é ser cristão. Já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim, né? E a vida que agora vivo na carne, Paulo fala, vivo na fé no Filho de Deus que me amou, se entregou por mim e a si mesmo, que se entregou a si mesmo por mim, né? Lá na minha casa eu tenho na subida da minha casa eu tenho 7 pequenas cruzes que eu coleciono. Cada uma delas é do tamanho de uma mão, assim, são cruzes de épocas diferentes da história, de tamanhos diferentes, elas representam culturas, lugares diferentes da história da igreja. Eu lembro quando eu comprei aquelas pequenas cruzes na subida da escadaria, eu falei, Senhor, eu gostaria de toda vez que eu passar por essas cruzes, eu lembrar do que o Senhor fez por nós, do que o Senhor fez por mim. Mas eu percebo que várias das vezes que eu subi e desci a escada de casa, eu passei ao lado da cruz sem dar atenção a ela. Eu passei ao lado dessa cruz sem dar atenção a ela, né? Dizem que Francisco de Assis não conseguia comer uma refeição num aposento onde houvesse uma cruz pendurada sem que as lágrimas rolassem pela sua face. E ele chorava toda vez que via uma cruz. Talvez ele tivesse as memórias vivas do Getsemane, né? O suor como gotas de sangue de Jesus, né? Ou a intensa agonia, ou Jesus amarrado àquele poste, açoitado pelo chicote romano que dilacerava a sua pele, rompia as suas veias, aquela Jesus ensanguentado. Talvez Francisco de Assis lembrasse daquela coroa cômica, né, coberta de espinhos, pressionando a cabeça de Jesus. Jesus carregando a cruz entre criminosos, os cravos de ferro pregados na sua mão, ultrapassando os ossos, não é? Ou talvez ainda ele se identificasse com as palavras de Lutero. Lutero disse o seguinte, né? Todos nós carregamos em nossos bolsos seus próprios pregos. Todos nós carregamos no bolso os pregos de Jesus. Eu e você estamos com eles aqui. Ou talvez como eu, ele precisasse chorar de vez em quando, não somente porque Cristo morreu, mas porque seus pecados fizeram com que fosse necessário que ele morresse. Os meus pecados fizeram que, por causa de mim, Jesus morreu. Então, o drama da cruz, sem dúvida, é o caminho nosso, do cristão, é olhar para a cruz, não é? A gente vê o sofrimento, a dor profunda. Deus sangra, Deus na cruz geme, Deus na cruz sente cãibras, Deus na cruz sofre, seus músculos paralisados, a desidratação que Jesus passa naquele dia, sem oxigênio, não é? Coração comprimido, ele se derrama e fala, Pai, perdoa-lhes, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Jesus está pedindo perdão por nós. Então, ou ele fala assim, olha, tenho sede, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ele compreende naquela hora o que significa ser frágil como eu e você. Então, a morte da cruz, ela realmente representa essa tensão toda, né? O Crisóstomo disse o seguinte, pela cruz sabemos da gravidade do pecado e da grandeza do amor de Deus. Porque a cruz, ela mostra esse mistério, né? Esse escândalo. A cruz mostra o aspecto do drama, do sofrimento, mas ao mesmo tempo da alegria, da salvação que temos. É um lugar de dramas. Por isso que a gente não pode pregar um amor apenas diluído, do Papai Noel, de um Deus como um tio bondoso, porque a vida cristã é mais do que isso. O centro da vida cristã é a cruz de Jesus.
Parece que hoje muitos diluíram essa mensagem da cruz. Nós não gostamos de falar sobre o sofrimento. Nós não enfrentamos o sofrimento. Nós procuramos entender a vida cristã sem morte, sem sofrimento, sem cruz. Nós falamos da coroa, nós gostamos da coroa, mas nós não queremos mais a cruz. Nós falamos do domingo da ressurreição, mas não passamos mais pela sexta da paixão. Nós estamos criando o evangelho sem cruz. Como é que a gente pode explicar, então, as epidemias, a fome, guerras, vulcões, tsunamis, maremotos, terremotos, a própria morte, sem passar pela cruz de Jesus, não é? Não é por acaso, então, para a gente caminhar, então, até para uma conclusão do nosso tempo, hoje, não é por acaso que o mundo se encontra muito apático nos dias de hoje. A mensagem da cruz de Cristo, ela é discrepante, especialmente para aqueles que olham para as nossas igrejas locais. Quando a gente fala dessa mensagem da cruz hoje, as pessoas olham para os nossos grandes templos, para os nossos programas de televisão, a forma com que nós levantamos imensas somas de dinheiro, a maneira com que nós fazemos os nossos ministérios e nos gabamos e somos orgulhosos com os nossos ministérios, a forma com que nós vendemos os nossos produtos religiosos, cantamos uma vida sempre vitoriosa, celebramos esse bem-estar, essa autoajuda, apresentamos uma caricatura do evangelho da cruz. Esse evangelho que pregamos é muito diferente do evangelho do nosso fundador Jesus Cristo. Muito diferente. Nós temos que nos envergonhar com isso. A cruz é a declaração exata do evangelho, dos dois lados, da misericórdia, do amor, da compaixão, mas também da justiça, da santidade, da perfeição, da ira de Deus. Somente debaixo da cruz nós podemos aprender o sentido verdadeiro do ser cristão hoje. Deus liberta os pecadores de um final, de um destino terrível, não é? E não foi fácil, e não é simples, quando a gente olha para a cruz. A solução de Deus não foi fácil para ele. Lutero, certamente um dos melhores teólogos da cruz, não é? Ele ensina que sofrimento, cruz e morte são os tesouros mais preciosos entre as relíquias sagradas da igreja. Numa época em que haviam muitas relíquias, ele fala: o sofrimento é o grande tesouro. A cruz é o tesouro que a igreja tem. Felizes são aqueles que foram considerados dignos por Deus de receber esses tesouros, diz Lutero. E eu e você, meus irmãos, nós passamos por situações de cruz, nós temos momentos de sofrimento, e talvez seja a hora de nós abraçarmos e falarmos: Deus está agindo nisso, eu estou participando com Cristo na cruz. Isso faz parte do meu chamado. Eu acho que há evidências hoje de que algo muito errado está acontecendo na igreja. Algo muito errado está acontecendo na igreja. O sinal de Cristo está faltando. O sinal de Cristo está faltando na igreja hoje. Lutero falou isso há séculos atrás, e quando a gente olha para o cristão, o que Lutero está dizendo é que o sinal dele, a logomarca do cristão é a cruz. Ele carrega a cruz. Não é um carro bom, não é uma grande conferência, não é uma grande igreja. O sinal do cristão é a cruz. Outro pastor e teólogo que falou muito sobre isso foi o Bonhoeffer, aquele alemão, não é? Pastor que suportou a Segunda Guerra Mundial. Ele tem autoridade para falar sobre isso, sem dúvida. Se você olha para a vida dele, um homem martirizado, foi enforcado pelos nazistas, perseguido. Ele diz o seguinte, que suportar a cruz não é tragédia. O sofrimento é fruto de uma dedicação exclusiva a Jesus Cristo. Olha o que ele está falando. O sofrimento é fruto de uma dedicação exclusiva a Jesus Cristo.
E assim, com perplexidade, que a gente olha a vida da igreja nos dias de hoje, não é? Essa prática evangelística proselitista de muito crescimento, o ensino esquecido da santidade, a preocupação egoísta com o crescimento numérico da célula ou da igreja e não com o caráter, a forma marqueteira com que nós líderes lidamos com as nossas ovelhas e gerenciamos os dízimos delas, a administração gerencial que muitas vezes perde a identidade orgânica da igreja em prol da organização, a busca de temas meramente animadores, a autoajuda, entusiastas pelo entretenimento e assim por diante. Há muitos sinais ruins de que a igreja não vai bem. Algo muito errado está acontecendo com o cristianismo atual hoje. É horrível para mim ver essa distorção por tantos profetas e pastores contemporâneos da autoestima, que dizem ser a cruz um testemunho apenas do meu valor. Por que Jesus morreu na cruz? Porque eu sou importante, então Jesus morreu. Não foi por causa disso. A Bíblia fala que a cruz é testemunho do valor da glória de Deus, porque Deus é grande, o amor dele é grande, e por isso ele deu a vida por mim, não porque eu mereço. Tozer dizia o seguinte, com tristeza, olhando para o evangelicalismo, o A.W. Tozer falou o seguinte: essa não é a cruz do Novo Testamento, é sim um novo ornamento brilhante sobre o peito de um cristianismo seguro de si e carnal. A velha cruz matou homens, a nova cruz os entretém. A velha cruz condenava, a nova cruz diverte. A velha cruz destruiu a confiança na carne, a nova cruz encoraja. Ele tem razão ou não? Cristo salva os pecadores, apenas Cristo. Então a cruz nos mostra a suficiência, a perfeita capacidade de Cristo para a salvação. Cristo salva. Essa frase simples, Cristo é uma frase simples. Deus salva o pecador. Deus, o Pai, elegendo, amando, o Filho redimindo, o Espírito transformando, regenerando. Deus salva. Apenas Ele, do começo ao fim, sem as nossas obras. Ele planeja, Ele justifica, Ele santifica. Deus salva o pecador. Eu e você, que nos conhecemos como pecadores, iníquos, impotentes, inseguros, cegos muitas vezes, orgulhosos, incapazes de contribuir com Deus e de fazer sua vontade. Deus salva o pecador, eu e você. Isso resume o cristianismo. Há muito pouco que eu possa fazer para mudar esse fato, e eu não posso contribuir para a minha salvação. Então nós temos que mirar a nossa fé em Jesus, mirar a nossa fé na vida de Cristo, no seu sangue, na sua cruz. Quando nós pensamos, então, na ressurreição de Jesus, é lá que nós encontramos o fim de todas as coisas. A morte do meu pecado vem através da morte de Cristo, né? Eu tenho que olhar então para Jesus mais. Como dizia McCheyne, aquele antigo pregador escocês, para cada olhada na sua vida, levante 10 olhares para Jesus Cristo. Para cada olhar na sua vida, nos seus problemas, na sua situação, levante 10 olhares para Jesus, contemple Jesus, olhe para o Senhor, faça isso todos os dias. Ele morreu para destruir essa carne, Ele nos libertou do poder do pecado, Ele se entregou para me purificar. Então nós temos que esperar a ajuda dEle, né? Onde colocar nossas expectativas então na vida cristã? É em Jesus. Então esse é um pequeno resumo, na verdade, de algumas das coisas. Eu trato de várias outras questões. É uma pequena introdução do livro, esse meu livro que eu estou lançando, DNA da Vida Cristã, que ajuda a gente a entender então um pouquinho do que é o verdadeiro cristianismo. Faz parte da minha própria busca do que é ser cristão. Eu me lembro há 25 anos atrás, entrando no seminário, sentado com um amigo numa escola pública, lá em Bauru, no interior de São Paulo, e nós estávamos chorando juntos, dizendo: eu quero andar com Deus, eu quero andar mais com Deus.
E eu li muitas coisas nesses anos, vi muita coisa sobre a igreja, vi muitos ministérios, mas eu estou entendendo que eu preciso voltar ao básico, voltar àquilo que é o mais essencial da vida cristã. É conhecer melhor Deus, é conhecer melhor a mim mesmo, é conhecer melhor a Cristo e olhar para Cristo. Porque se eu não receber se eu não aprender a conhecer a Jesus crucificado e olhar para Ele como a minha justiça e ver o meu pecado, eu acho que a gente não vai conseguir crescer muito na vida cristã. Me parece que muitos de nós, cristãos, não caminharam nessa descoberta. E muitos que estão chegando nas nossas igrejas não começaram essa jornada. Eles estão abraçando, muitos dos evangélicos hoje não são cristãos, infelizmente. Nós temos muitos evangélicos que não são cristãos, que não estão passando por esse processo de conversão, de conhecer Deus, transformar o seu coração e ir para a cruz. Então esse é o começo da caminhada cristã, né? Há vários outros aspectos, mas essa é a essência de tudo. Se nós perdermos noção dos nossos pilares, irmãos e irmãs, a gente vai perder noção do nosso ministério. E a gente vai perder a noção por que fazemos as coisas. Então é apenas uma introdução ao livro. Espero que você procure mais, que você compre o livro. O autor, a coisa melhor que tem para um autor é ver as pessoas comprarem seus livros. Esse livro pode ser usado como um curso para a igreja também. A minha ideia não é somente para pastores e líderes, mas eu quero transformar num curso. Inclusive, se você quiser trabalhar mais nessa área, você pode vir ajudar-me. A gente está formando uma turma de treinadores, de capacitadores na área de devoção cristã, espiritualidade. Então, se é um tema que te interessa, a gente quer multiplicar isso daí pelo nosso país, em grupos pequenos, em células, em escolas dominicais, mas voltar então às bases de um cristianismo verdadeiro, né? Então, eu acho que a gente tem um tempinho para algumas perguntas. Temos? Não sei se alguém tem alguma pergunta. Sim. Olha, me parece que muitos cristãos, eles até conseguem chegar a olhar para a cruz no início da sua fé, e me parece que o que nós temos feito é o seguinte: a gente faz como a gente apresenta uma parte apenas do Evangelho, a pessoa olha para a cruz, mas ela não tem uma consciência muito clara do seu pecado total, ela abraça a cruz sem que tenha passado por um processo completo de conversão. Então, em muitos dos casos, faltou uma conversão plena. Ela recebeu uma versão, às vezes, diluída do Evangelho. É meio light, né? Uma versão diet, né? Não é o Evangelho integral, é um Evangelho desnatado. Então, ela acha que é o Evangelho todo, mas ela pegou uma parte só. Então, o que acontece é que muitas das pessoas que, às vezes, se dizem evangélicos, eles receberam uma pequena parte do Evangelho, mas não o absorveram completamente, então se desviam. Então nós temos um número grande de ex-evangélicos no Brasil. Ex-evangélicos. Eu não sei quanto, eu não sei exatamente quanto, eu acho que há muitos, há várias etapas, pessoas que estão em vários momentos diferentes dessa jornada cristã, né? Mas nós temos muitos que não são participantes da igreja, por exemplo. Nós temos um grupo grande, eu acho que talvez 1/3 desses 50 milhões, 55 milhões, que não participam numa comunidade como cristãos, membros de uma comunidade. Se dizem evangélicos, são nominais, né? São não praticantes. Lembra aquilo que a gente chamava do católico antigo não praticante? Nós temos agora os evangélicos não praticantes, evangélicos nominais. Então, mas começa às vezes com uma visão diluída, parcial do Evangelho. Então eles não passam por uma conversão. Uma das coisas que acontece, lembrando, porque esse é um assunto muito
importantes para a gente discutir, tem vários aspectos diferentes dele. Uma das coisas que a gente é muito apressado para convidar a pessoa para aceitar Jesus na igreja. A gente se apressa. Eu acho que em vários casos a gente fala, espera um pouquinho, ainda não é hora. Não vem ainda na frente não. Não faça apelo. Enquanto você não passar de uma forma clara, uma consciência realmente de quem é Deus, do pecado, da profundidade do pecado, da necessidade da cruz, não convida para vir à frente. Por isso que você tem muita gente que vem à frente, aceita 2, 3, 4 vezes, mas não se converteu, porque ela não compreendeu ainda plenamente. Fala. Olha, o conceito bíblico da predestinação tem muito a ver com eleição. Eu fui eleito por Deus, a Bíblia fala que nós somos eleitos por Ele antes da fundação dos séculos, não é? Efésios fala, fomos eleitos. Todos o quê? Todos os habitantes da terra? Não. Tem muita gente que não vai se dar bem no céu. Esse é um conceito que nós chamamos em teologia de universalismo. O que é o universalismo? Todos serão salvos. Todos serão salvos? Será que todos serão salvos? Se todos forem salvos, a cruz, ela não tem porquê. Por que Jesus iria... Esse eu acho que é um dos primeiros pontos. Por que Jesus iria matar, sacrificar o próprio filho, se todos fossem salvos? Se todos fossem salvos, Jesus iria contra a sua própria identidade santa. Como é que ele, santo, poderia conviver com o pecado? Então, de forma geral, a maioria dos cristãos, a maioria das igrejas protestantes não concordam com o universalismo. Jesus morreu, mas há uma relação de unidade com Cristo. E eu me tornei cristão quando eu me uni a Cristo. Ele me escolheu. Efésios fala, Ele me escolheu antes da fundação dos séculos. Né? João também. Aqueles que... Exatamente, aqueles que vierem a mim, eu nunca os lançarei fora. Então, Deus não pode coadunar com o pecado. Não haverá espaço para o pecado no céu, no reino dos céus. Né? Sim. Aham. Uhum. Aham. Sim, sim. É. Uhum. É. Aham. Sim. É verdade. E na verdade todos deveríamos ser destruídos, né? Todos nós deveríamos ser condenados. E Deus teve misericórdia e resgatou um povo de propriedade exclusiva dele, escolheu um povo seu, não é? Mas me parece que são dois elementos sempre muito fortes no início do processo de conversão. Uma consciência muito grande da nossa miséria e uma consciência muito grande da grandeza, da majestade de Deus. E isso leva a gente até a cruz, não é? Fale, irmão. Sim, existe, eu creio que sim. A vida eterna foi prometida na nossa conversão. Nós recebemos a certeza da salvação, nós recebemos o reino de Deus, foi nos dado,
Mas o que pode acontecer na vida de muitos cristãos é nós não vivermos esse reino aqui. Eu tenho encontrado, na verdade, a maioria dos cristãos não estão vivendo essa vida abundante. A minha experiência de vida tem sido essa. A maioria dos cristãos, a maioria dos líderes também. Uhum. Sim, sim, exatamente. Não vive. É. Sim, nós temos a certeza da salvação. Exatamente, nós temos a convicção que fomos salvos, vamos morrer, vamos encontrar com o Senhor. Mas falta em nós a apropriação diária dessa felicidade em Jesus. Quem crer em Cristo, do seu interior fluirão rios de água viva. E essa ideia de que um manancial, a ideia lá realmente é um manancial de água, é a fonte de água que está brotando de dentro de mim. Deus deu para mim e para você um potencial incrível de felicidade, de alegria. Uma das grandes razões porque não encontramos a felicidade é porque não nos santificamos. E aí entra o pecado. Nós não nos aprofundamos nas raízes do pecado dentro do coração e não estamos sendo trabalhados por Deus na limpeza. Não obedecemos a palavra. Nós aceitamos a palavra, conhecemos a palavra, mas decidimos em várias áreas não obedecê-la. E muitos líderes, às vezes algumas das pessoas mais carnais que eu tenho encontrado, estão lá no top da burocracia, da hierarquia da igreja. Não, cuidado, eu acho que nós temos que tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado, porque nós podemos estar enganados nisso. Porque é um processo natural de crescimento espiritual. Paulo fala, aquele que começou boa obra em vós, há de terminar em Cristo Jesus. E ele usa a expressão desenvolver a vossa salvação. Desenvolvê-la. O processo de você ser santidade, exatamente. O conceito é o seguinte, o processo de você entregar a sua vida para o Senhor, de ter a certeza que o Senhor te aceitou, é o processo da libertação da condenação. É a justificação que nós chamamos. Deus aceitou você. Mas isso vai, consequentemente, te levar a um processo de limpeza, da contaminação. Então, eu vou usar essas duas palavras, condenação e contaminação. Você na cruz foi liberto da condenação do pecado. Ele não pode mais destruir a sua alma. O pecado não vai mais te jogar no inferno. O Senhor te libertou no inferno. Mas a contaminação do pecado continua em todos nós. Agora, inclusive, nesse momento, nós estamos ainda contaminados pelo pecado. O processo diário da nossa limpeza, santidade, o caminhar com Deus vai do viver na palavra e de uma comunhão com o Senhor em oração, vai nos levar à limpeza. Sem a qual você não verá a Deus também. Por isso que eu questiono esse lado de que eu só aceitei Jesus simplesmente vou para o céu. Não, não vou. Haverá o início de um processo diário de transformação. Estamos sendo transformados à imagem de Cristo. Paulo fala, leia Colossenses várias vezes, estamos sendo levados à perfeição de Cristo. Estamos sendo aperfeiçoados. Então esse é um processo constante, diário, que não termina. De esforço também, de luta. Você ao ponto de precisar arrancar o olho. A ideia é que Jesus fala, arranca um braço, mas entra para o reino. O que ele quer dizer isso? Haverá luta, haverá dedicação. Nós estamos equivocados na igreja muitas vezes, porque a gente fala, aceitou Jesus, pronto, garantido. Você ganhou o ticket de entrada para o ônibus celestial e vai cantando para Canaã. Não é assim. Não é assim. É um extremo, exatamente. Extremo do protestantismo. Não é calvinismo isso. Não, mas essa ideia de que e eu acho que muitas igrejas que não são calvinistas fazem isso. Nós aceitamos, o cara aceitou Jesus na igreja, então está garantido para o céu. Não é verdade. Não é bem assim. Por isso que leva a esse cristianismo light, né? Nós não nos consagramos ao Senhor. Superficial, é verdade.
Um minutinho, o irmão de vermelho, depois você. Após você aceitar Jesus, a salvação, não, depende da ação do Espírito Santo em você, mas é numa parceria, o Espírito agindo em você. Aham. Sim. Será que ele é salvo realmente? Será que ele é convertido? Aham. Sim. E vocês percebem então como quando a gente começa a se aprofundar no tema, a gente percebe que há muitos entre nós enganados. Há muitos entre nós que não são cristãos. E que nós muitas vezes não tornamos isso claro no púlpito, não deixamos isso claro nos nossos programas de televisão, no nosso discipulado. Por isso que isso envolve um processo diário de comunhão na palavra, de discipulado também, de ajudar na jornada cristã. Então, sim. Nós fizemos eu digo o seguinte, nós fizemos um bom trabalho de parteiros espirituais. Nós fizemos um trabalho de obstetra. Parimos muitos novos, milhões de novos crentes, mas não ajudamos esse novo bebê a crescer na sua fé. E muitos deles vão se perder pelo caminho, infelizmente. Irmão? Aham. Sim. Aham, exatamente. E não tem escape disso. Jesus falou: aquele que me ama vai obedecer meus mandamentos. A vida cristã é obediência à palavra. E simplesmente você não pode dizer: eu vou obedecer a uma parte, eu não aceito isso. Sim. Aham, é verdade. Uhum. Sim, é verdade. E por isso nós devemos voltar às raízes, redefinir o que significa ser cristão. Nós temos que parar novamente com as pessoas e conversar o que é ser cristão, afinal de contas, porque elas não têm a mínima ideia, muitas delas. Gente, muito obrigado.